Olá, bom dia para você que acompanha a Band Paulista nessa manhã de domingo. Já está no ar o Band Entrevista. Você já sabe, né? Todos os domingos aqui na tela da Band a gente recebe um convidado especial para tratar de assuntos importantes do nosso interior paulista. Fique com a gente, o Band Entrevista está só começando. E no programa de hoje, o bate-papo é com o médico infectologista de Presidente Prudente, André Pirajá. Doutor, muito obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia, Lucia. Eu que agradeço o convite e está aqui para nos ajudar. Bom, é claro que a gente tem que falar aí dessa questão da onda, né? Se é que a gente pode dizer que é uma nova onda da Covid-19. A gente pode dizer que tem a ver com as festas de final de ano, esse estouro novamente de novos casos, já que a gente vinha de uma queda, né? Vinha com números animadores. Sim, é uma nova onda, sim, e um pouco relacionado, sim, também com as festas de finais de ano, né? A Omicron está espalhada por aí, já estava no hemisfério norte, chegou aqui. Circulação de pessoas vai fazer o vírus, principalmente vírus de transmissão respiratórias, que são muito fáceis de serem transmitidos, aumentar a sua produção, as novas cepas, novas variantes e infecção de novas pessoas. Bom, muito se fala da questão da Ômicron, né, dela ser mais leve, né, e até por isso talvez as pessoas tenham relaxado mais. A gente pode seguir essa ideia de que a Ômicron seja uma variante mais leve? Leia do engano. Embora ela tenha sintomas aparentemente mais leves, essa sintomatologia mais leve, mais branda, deve-se muito à vacinação. O que a gente observa é que houve um aumento exponencial do número de casos. Se não houvesse essas vacinações, hoje os hospitais já estariam colapsados, como há um ano a gente teve isso ocorrendo. Agora, quanto mais pessoas infectadas, mais pessoas doentes, consequentemente, teremos alguns números de óbitos, algum número de internação. Então, não dá para brincar, não dá para saber quem vai se infectar com a Ômicron e realmente ter casos graves. Bom, eu li uma matéria, né, não sei até a que ponto seria verídico, mas que a Organização Mundial da Saúde acredita que a pandemia esteja chegando ao fim, né, justamente pela questão da variante Ômicron. A gente pode dizer isso, que a gente caminha para esse fim dessa pandemia, ou seria uma utopia falar isso? Eu acredito que nós estamos indo para o terço final da pandemia, sim. Afirmar que a Omicron, como algumas pessoas disseram, que é a variante vindo de Deus para gerar imunidade natural, isso é besteira. Não é a variante Omicron que dará o fim da pandemia, mas o fim da pandemia vai ocorrer à medida que nós procedermos o aumento da imunização em massa de toda a população mundial. Não adianta Estados Unidos, Brasil, Europa estar avançado na vacinação, enquanto a África foi um celeiro natural de novos vírus. Então precisamos imunizar o mundo como um todo. E foi exatamente o que aconteceu, né? Os países mais pobres ali da África não receberam as vacinas, né? E a gente teve o surgimento dessa nova cepa. Uma entrevista do ministro da Saúde também, ele disse que as pessoas não vacinadas são as pessoas que estão indo para a unidade de terapia intensiva. E isso o senhor pode concordar, né? O senhor que vive essa realidade. Com certeza. Hoje temos uma pandemia dentro de outra pandemia. As pessoas que estão internando, na sua grande maioria, são pessoas que não tomaram suas vacinas ou calendário vacinal incompleto, uma dose somente, e são aquelas pessoas que estão tendo complicações, indo aos leitos de terapia intensiva. Então, hoje, a pandemia dos hospitais é a pandemia de pessoas não vacinadas ou não completamente vacinadas. Por isso, a importância de se proteger através do uso das vacinas, máscara e distanciamento social. Por isso, tão importante, gente, tomar a vacina e não só tomar uma dose, né? Completar o esquema vacinal, né? Ter aí não só as 2 doses, como também quem precisar, né? Chegou o momento de tomar a dose de reforço. Vamos falar da questão da influenza, que também foi algo que veio junto com, né, a gente já vivendo uma pandemia de Covid e agora teve o surgimento aí, né, questão dos novos casos de H3N2. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa diferença entre Covid e H3N2. A primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê que está tendo surto de H3N2, o influenza A. O influenza A ele divide em H1N1, H3N2,
influenza B, que são outros vírus que têm da mesma família. Não há relação, ou seja, não são vírus parecidos. Covid, vírus influenza são vírus completamente diferentes. É até errôneo falar fluorona, como foi lançado popularmente, a co-infecção, o nome correto seria isso, vírus da gripe com vírus do coronavírus. Então, são coisas distintas, embora a sintomatologia é praticamente igual. Ambos vão dar coriza, tosse, febre, prostração. Talvez a febre da influenza seja um pouco mais alta, a mialgia, que é a dor no corpo, a prostração um pouco mais intensa, mas sem o exame específico, sem a testagem sorológica, o teste do SWAB, é impossível diferenciar uma da outra. E isso é muito importante as pessoas estarem atentos. Agora, o porquê que surgiu é justamente pela pandemia, as fake news espalhando acerca das vacinas, houve uma diminuição na procura da imunização para o vírus influenza. E assim, esse surto se espalhou por todo o país. Bom, o senhor falou da H1N1 e da H3N2. Qual que é a diferença? E a vacina que foi dada ano passado para a gripe? Foi para H1N1? Vamos lá. É interessante falar que a imunização, como que são feitas as vacinas? As vacinas são feitas no caso da vacina da gripe, a vacina de influenzas, com meio de ovo. E ali eles colocam o material AIFA, que a gente chamamos, né? É o material necessário para a produção daqueles anticorpos, que vai induzir anticorpos, dos vírus mais circulantes no ano anterior. Então, a do ano passado tinha sim o H3N2 circulando, mas não a cepa Darwin. A cepa Darwin foi diagnosticada no nome da cidade de Darwin, na Austrália, e ela começa a ter algumas diferenças, então, da vacina anterior. Porém, a vacina de 2021 confere uma certa imunidade cruzada. Quem tomou vai ter uma certa proteção contra essa cepa. A vacina que será oferecida a partir de março já vai ter a cepa Darwin, o H3N2, para ter uma imunidade completa. Então, é muito importante que a vacina esteja em dia para que ocorra essa proteção adequada contra o vírus influenza. Então, quem tomou, se não tomou a vacina do ano passado, se possível, tome. Se não tomou, ou se não tiver disponível, que no ano de 2022, a partir de março, se imunize o quanto antes. Bom, a campanha da gripe, ela é específica, né? Pelo menos durante um período ali, tem um público que tem que ser atingido, mas depois ela abre para toda a população. É importante a gente frisar isso, né? Quem tiver oportunidade tem que tomar a vacina. Com certeza. A gente precisa atingir 90% da população imunizada para que o vírus da gripe ele não circule. Além disso, aquelas pessoas de riscos, idosos acima de 60 anos, crianças com menores de 5 anos e pessoas com comorbidades, principalmente aquelas com comorbidades pulmonares, enfisematosos, DPOCs, tabagistas, asmáticos, é o público-alvo. E nós ficamos muito longe de atingir os 90% para a vacinação da gripe. Por isso, estamos sofrendo hoje com esse surto dentro de uma pandemia. O senhor falou que foi criado um termo que não existe, que é o da flurona, né? Que seria uma mistura da influenza com a Covid-19. Mas vamos falar dessa questão das pessoas que se contaminaram, né? Que foram detectados mais de um vírus. Isso é normal do nosso organismo? A gente ter ali, né? Como foi detectado Covid, influenza, resfriado, teve gente também com Covid e outros tipos de influenza. Isso é normal acontecer? Absolutamente sim. Não é nada raro isso é extremamente comum, já tem casos relatados já desde 2017 disso. Vírus respiratórios são facilmente transmissíveis e os dois, tanto o vírus do influenza quanto o vírus do Covid, são facilmente transmissíveis. E a transmissibilidade dos dois é a mesma forma, ou seja, através de gotículas de salivas, partículas que ficam espalhadas pelo ar, através do contato. De fato, o vírus influenza ele tem uma ligação maior com as superfícies que o Covid. No início da pandemia, a gente achava que o Covid tinha esse problema com superfícies, a gente limpava tudo, trazia delivery de casa, passava álcool gel em tudo, né? Faltava fazer uma fogueira com as coisas que vinham. Isso vale muito para o vírus do influenza. Então, o influenza, se você tiver um ambiente, lógico que é válido também para o Covid, mais para o influenza, um ambiente bem ventilado, circulação de ar, pessoas afastadas, a transmissão diminui bastante. A gente vai continuar nosso bate-papo aqui falando de Covid, de influenza e, claro, de vacinação também, porque para as crianças já começa nessa semana agora. Mas primeiro eu vou fazer um intervalo, tá, doutor? Tá ok. A gente vai fazer um intervalo aqui no Band Entrevista, é bem rapidinho e a gente já volta.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje recebendo o médico infectologista, Dr. André Pirajá, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite. No bloco anterior a gente estava falando, né, de algumas medidas, né, de limpar todas as coisas que chegavam em casa, que a gente tinha muito isso no começo da pandemia. A gente pode dizer que essa questão dessa explosão de casos, tanto de Covid como de doenças respiratórias, né, esses quadros gripais, tem a ver porque a população deu uma relaxada nos cuidados? De certa forma, sim. Mas uma coisa a gente precisa entender, Lucy. Uma coisa é você relaxar na limpeza dos produtos. Hoje sabemos que a transmissão do Covid, por exemplo, não vai se dar muito com objetos, superfícies. Isso acontece um pouco mais com o vírus influenza, mas também não quer dizer que você precisa ter essa neura, esse desespero para fazer essas coisas. Algumas medidas no início da pandemia que nós adotamos até hoje são desnecessárias. Por exemplo, vamos em algum restaurante, provavelmente você ou quem está nos assistindo já deve ir daquele saquinho, naquela luva de plástico absolutamente desnecessária. Não serve para nada. Medir a temperatura para entrar no lugar, isso tem pouca valia. Coisas que nós colocamos no início da pandemia achando ou supondo que isso iria fazer uma barreira. Isso hoje temos absoluta certeza que não impede a transmissão do Covid ou do influenza, até porque a pessoa pode estar assintomática e transmitindo. A grande diferença que as pessoas relaxaram foi que à medida que vieram as vacinas, diminuiu o número de máscaras. Hoje eu tenho certeza que qualquer um de nós formos em algum restaurante ou em algum local mais aberto da nossa cidade, vamos encontrar diversas pessoas que vão estar andando literalmente sem uso de máscara, sem nenhuma preocupação, tossindo, espirrando. Então é muito importante que mesmo em locais abertos, áreas livres, faça o uso de máscara de forma adequada, protegendo boca, nariz e com uma boa adesão, boa vedação da face para a proteção. Bom, muito se fala dessa questão da máscara de pano, né, que ela não tem a mesma eficácia que, por exemplo, a máscara cirúrgica, né? Na época se falava da máscara de pano porque faltava insumos, né? Chegou a faltar material para vocês, né, para os profissionais que estavam ali na linha de frente. Eu não tenho máscara cirúrgica, eu posso usar duas de pano para poder ir nos locais, voltar me protegendo, ou o ideal seria mesmo utilizar a máscara cirúrgica? Olha, a gente viveu um momento ímpar da medicina, da nossa história, vivemos uma pandemia. Naquele primeiro momento eu também fui um dos defensores da máscara de pano. Mas se você tiver acesso a uma máscara cirúrgica, uma máscara N95, a PPF2, hoje eu recomendaria que você a utilizasse. Já tem estudos da USP mostrando que a máscara de pano ela protege 40% menos. E estamos vivendo uma variante com uma transmissibilidade muito maior. Só para você ter um dado, a previsão é que a Delta infectou mais ou menos 60% da população humana. A Omicron é possível que infecte de 80% a 90% da população humana. 5 bilhões de pessoas. Então a grande pergunta que fica é, se você não está com Covid, ainda vai estar ou não? Depende muito da sua proteção. Então vale a pena você investir numa máscara cirúrgica. Se você tiver habilidade e souber utilizar a N95, a PPF2, vale a pena. Eu não recomendaria o uso da máscara de pano. Existem estratégias de máscaras. Uma máscara cirúrgica ela pode ser melhor adequada se você fizer um nozinho nas laterais do elástico e trouxê-los para próximo da face para ajustar, ou quando você há sobreposição de máscaras, foi o que você perguntou especificamente. Eu não usaria duas máscaras de panos, mas eu colocaria uma máscara de pano e sobre a máscara de pano colocaria a máscara cirúrgica, mas somente a máscara de pano não recomendaria. O senhor me trouxe um dado aí agora preocupante, né? Porque eu devo dizer que eu sou uma das pessoas, graças a Deus, contempladas e que não pegou a Covid-19. Isso quer dizer que eu posso correr o risco ainda, né, de contaminar, óbvio, né, porque a pandemia ainda está aí, mas o senhor falou que 90% da população pode se contaminar, então é praticamente, né, se a gente for analisar, quase todo mundo vai pegar a doença. É uma estimativa, né? A Omicron ela tem uma capacidade de disseminação maior e estima-se que de 80% a 90% da população. E a Covid tem uma forma de transmissibilidade muito alta, principalmente a Omicron. Agora você falou assim, eu não tive, não teve ou não soube? Essa é a grande pergunta, porque a cada 100 pessoas com Covid, 20 vão ter sintomatologias que vai ter necessidade de algum cuidado. Dessas 20, 5 vão precisar de terapia intensiva.
dessas 5 terapia intensiva, 2 ou 1 vai vir a óbito. Então você vê que a letalidade do Covid é pequena. O grande problema é que infecta muita gente. Então, uma pequena parte de muita gente é muitas pessoas. Então, esse é o grande problema do Covid. E às vezes a pessoa é absolutamente assintomático e não transmite, ou não sente que sentiu alguma coisa e acaba transmitindo a outras pessoas. Por isso, é tão importante que você, em qualquer sintoma, mesmo que seja uma dor de garganta simples, nesse momento, se teste. E é muito importante, não estou sentindo nada, que você faça uso da máscara, porque você pode ser um portador assintomático do vírus. Bom, dessa questão do teste aí, até os últimos que eu tinha feito ainda não tinha dado positivo. O senhor falou da questão do teste, né? Muito se fala que pode faltar testes, né? Alguns municípios, inclusive, já estão até relatando falta de testes, o que pode prejudicar a situação de saber quem está ou não com a doença, né? Sem dúvida alguma. Chega a ser vergonhoso essa postura. É difícil a gente diagnosticar ou trabalhar com uma pandemia se você não consegue testar. 2 anos se passaram da pandemia e ainda temos, assim, uma testagem muito baixa no nosso país. Precisamos testar mais pessoas, precisamos ter testes à vontade. Agora, já que você não tem a disponibilidade de teste, que se isole. Então, a recomendação é justamente essa. Qualquer sintoma, e hoje os sintomas mais leves podem ser sintomas de Covid, como uma dor de garganta, uma tosse, uma coriza mais intensa. Isso deve ser relatado e deve ser levado em conta. E o mais importante, se eu consigo me isolar, eu evito o ciclo da transmissão. Então, isso é primordial ser feito. Bom, a gente vinha aí das coisas andando, caminhando, sendo liberadas. A gente pode, então, dizer que a gente está regredindo? Acho pouco provável que a gente vai voltar àquela história atrás de fechar, de isolar, de ter lockdown. Acho pouco provável, justamente pelo avanço da vacinação e pela própria mudança que o Ministério da Saúde recomendou que seja feita no isolamento das pessoas. Não só o isolamento do Ministério da Saúde do Brasil, mas o CDC, o norte-americano fez isso. Alguns países da Europa reduziram o isolamento porque a avalanche do Omicron, e de fato não existe outra palavra, é avalanche. Se manter um isolamento de 10, 14 dias, a força de trabalho vai desaparecer. Então houve essa redução para 5 dias para a pessoa, se estiver assintomática, desde que tenha um teste negativo. E aqui está a crítica, porque se não temos teste, como que eu vou fazer uma pessoa retornar com 5 dias fazendo o teste? E no caso do PCR em específico, é um detalhe técnico, eu posso não ter o vírus, mas posso ter pequenas partículas e ainda se dar positivo. Com 7 dias, a pessoa sem sintomas, 24 horas sem febre, ela pode voltar ao trabalho e se tiver algum sintoma, permanece até o 10º dia. Eu acredito que o 7º dia seria algo razoável, porém ainda questionável. Falar rapidamente da vacinação, porque a gente recebeu já as primeiras doses da vacina contra a Covid, as doses pediátricas, as crianças vão começar a imunizar. Eu queria que o senhor falasse da importância dessas crianças de 5 a 11 anos de receberem também o imunizante. Extremamente importante. Primeira coisa, deixar bem claro para qualquer pessoa que esteja nos assistindo, a vacina não vai alterar o DNA, a vacina não vai causar DNA alienígena, como as pessoas estão dizendo, causar depósito de alumínio em crianças, trazer alguma coisa. Até porque a meia-vida da vacina é muito curta. Como qualquer remédio, entra no organismo e sai e vai embora. Ela vai produzir anticorpos. Essas crianças elas vão estar circulando, vão a escolas, vão, se não vacinadas, transmitir esse vírus aos professores, aos pais, aos avós, pessoas com contatos, e isso vai favorecer a circulação do vírus e desenvolver novas cepas. Fora que crianças, embora numa proporção bem menor que os adultos, não desenvolvam as doenças tão graves, observe que eu falei foi uma proporção menor, não quer dizer que não desenvolva a doença, ela se desenvolve também e há sequelas graves nessas crianças. O que a gente tem observado nesse presente momento que a gente está vivendo de janeiro de 2022 é o aumento das internações pediátricas, inclusive nos leitos de terapia intensiva e enfermaria. Então, é extremamente importante vacinar as crianças e que venha logo a vacina para vacinar os menores ainda, de 3 anos para cima. Isso vai ser muito importante também.
Eu estou nessa expectativa porque o meu tem 4 anos. E é importante a gente ressaltar aqui também, né, que a vacina, ela é recomendada pela Anvisa. A Anvisa não iria recomendar se não fosse 100% segura, né? Doutor, muito obrigada pela participação do senhor. Tenho certeza que tirou as dúvidas de muita gente que está em casa. Um bom domingo para o senhor. Eu que agradeço. Um bom domingo para você também. O Band Entrevista dessa semana vai ficando por aqui. Um bom domingo para você e até o nosso próximo encontro.